Como eu sei que vocês gostam e talvez até mesmo precisam de conhecimento a respeito dessas histórias que tem a ver com karma, estou continuando aqui trazendo mais um fator interessante que pode ajudar você, de repente, no momento que você está vivendo. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e convido você a ficar coladinho comigo até o final desse vídeo. Para você me ajudar aqui no YouTube, chega chegando, dando a sua curtida, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito ainda, me siga nas redes sociais. E quero lembrar a todos, quem quiser fazer terapia comigo, terapia quântica ou terapia de vidas passadas, entre em contato através do e-mail fernandaruser.terapeuta@gmail.com. Vamos lá? Nos vídeos anteriores, de alguns dos vídeos que eu fiz aqui, eu trouxe pra vocês das maldades que fizeram pra gente. Trouxe no vídeo anterior também a consequência e como a gente reagiu a respeito dessas maldades, o quanto que elas impregnaram e por que que aquilo acabou chegando, acabou ficando, por que que a gente passou por aquilo. Mas tem uma coisa interessante que eu quero trazer pra vocês que eu acho que é super bem-vindo. Nenhum mal é eterno e nenhum karma é eterno. Muitas vezes você pode considerar o karma apenas uma fase que você passa, e o karma, lembrando, né, gente, ele tem a ver com dívidas, pesos que a gente carrega e que, de alguma maneira, na existência atual, você precisa se limpar. Ele é uma oportunidade de você ficar quite com algumas coisas que você fez. Quando você perdoa, quando você se perdoa, você tende a diminuir a intensidade deste karma. E o perdão, ele é o quê? É quando você se torna cristão. Cristo fala para segui-lo, e assim o fardo fica mais leve. O fardo, karma, as dificuldades ficam mais leves. Então o perdão, ele é sempre uma atitude que você tem para com os outros e até mesmo para consigo mesmo, uma atitude de caridade. Se você é uma pessoa muito insegura, você tende a querer tudo muito perfeito e achar que você é perfeito. Só que ninguém é perfeito. A perfeição só cabe a Deus, ponto final. Agora, o que eu vou contar para vocês é bem curioso. Vamos lá? Antes da fase das maldades, dos trabalhos, das demandas que a gente recebeu, antes disso chegar, bem antes disso, bem antes, mentira. Até comentei no vídeo anterior que tudo tinha começado no ano de 2002. Mas em 2001, entre 2000 e 2001, a mama, ela teve uma crise muito forte também de audição. Ela tem problema nos ouvidos. E desde criança ela sofreu muito com dores de ouvido. Foi uma criança que sofreu demais nesse sentido. E eu acho que ela chega a ter 40% ou 60% a menos de audição em ambos os ouvidos. Eu me recordo que quando eu estava para fazer meu primeiro livro, Um Feito de Sentidos, eu entendi o seguinte: eu vou escrever, me torno escritora, vou publicar meu livro, mas quem que vai comprar o meu livro? As pessoas vão comprar livro de quem elas conhecem. Ou você tem uma editora grande por trás que ajuda no marketing do teu nome, ou você tem um nome tão grande que ele vende por si só, ou você vai ter que fazer seu trabalho de divulgação. Eu não tinha absolutamente nenhum tipo de respaldo nesse sentido. O meu livro foi bem simples, feito através de patrocínio. E eu me inspirei num escritor brasileiro chamado Plínio Marcos, porque eu lembrava assim, ó, quando eu estava no ensino médio, um professor de língua portuguesa, ele dizia o seguinte, que o Plínio havia abandonado as editoras. Ele tinha tirado os seus livros das editoras e ele passou a vender por si só em Copacabana, que ele ficava na praia, na hora, caminhando por ali, vendendo livro, oferecendo para as pessoas. E aquilo veio, vou fazer a mesma coisa, vou vender os meus livros assim. Eu tinha conseguido, né, na verdade foi até o Felipe que conseguiu esse patrocínio numa sessão espírita, ele pediu para um empresário, tipo, super carudo, vamos apoiar essa jovem escritora. Eu tava com 17 anos aí na época. O livro saiu, eu já tinha feito 18, na verdade, e era um livro de poesias, chamado Um Feito de Sentidos. Aí eu pensei assim, beleza, o cara conseguiu fazer 1000 exemplares, né, conseguiu rodar 1000 exemplares, e eu passei a vender esses livros por R$5. Então eu teria um montante vendendo os 1000 livros, e você não vende os 1000 porque você sempre vai dar pra uma pessoa, pra outra, porque as pessoas também querem receber o presente seu, né? Mas eu teria uma média, vamos supor, se eu vendesse todos de R$5.000. E nessa crise de audição que a mama teve, ela foi pro médico, e o médico disse que ela teria que estar usando aquele aparelhos auditivos, justamente porque esses aparelhos, eles pelo menos bloqueiam que essa falha da audição não aumente, porque se você consegue tratar cedo, tipo, ele não recupera os 100% de audição, mas ele bloqueia porque ele vai estimular seu cérebro, ele vai te estimular de certa maneira que você vai manter os 40%, vamos supor que seja, não lembro se é 40 ou 60, mas sei que é bem grave, e tem épocas que ela fica muito surda. Então quando a bronquite, que eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, você vai assistir, tá? Então, quando aquela bronquite aumenta e ela fica com essa região entupida, aí é que ela não escuta nada. E é um tormento, né? Meu ouvido é hipersensível. O volume da TV tá muito alto, ela fala muito alto. Para eu falar com ela, tenho que exercitar ainda mais o meu volume de voz e às vezes se torna cansativo. Naquela época, o Felipe, eu tava muito desesperada. Se não fosse feito o tratamento nos ouvidos da mama, ela poderia vir a ficar surda, de fato, perder assim 100% da audição. E o Felipe me deixou ainda mais assustada, porque daí, conversando com ele, eu perguntei, meu Deus, mas ela pode ficar surda mesmo? Vai acontecer isso? Vai acontecer aquilo? E o Felipe disse assim, que dentro de 5 anos ela poderia ficar surda. Isso foi ali em 2001. Pensa o meu desespero. Na época, esses aparelhos custavam, em média, R$5.000.
Então eu fiz a conta. Os livros que eu ia vender, eu ia juntar o dinheiro só pra comprar o aparelho da mama. O que não aconteceu. Porque no andar da carruagem, eu saí de casa, então de fato eu fui morar na casa de oração que a gente tinha e a mama foi lá pra não me deixar sozinha. Só que você tem aluguel pra pagar, comida pra comprar, água, luz, todas as nossas necessidades. Eu consegui fazer dinheiro naquela época. Tipo assim, vendia R$5 e conseguia pagar o aluguel. Mas isso foi mais pra frente. Na verdade, eu comprei o primeiro fogão da gente. Sabe? Tipo casal que começa do zero, que não tem família que ajuda com nada. Essa mais ou menos foi a minha história. E a crise financeira era muito grave. E foi assim por muito tempo. Era muito difícil ter dinheiro. Muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a vender os livros, eu tinha 3 dias pra pagar o aluguel. E naqueles 3 dias eu não comprei nada. Eu lembro que um almoço que a gente teve foi um pacote de fandangos. Porque sal ajuda nessas horas, a verdade seja dita, e porque era uma coisa, tipo, muito barata. E foi bem difícil. Foi uma fase muito difícil. Graças a Deus a gente prosperou. Mas levou tempo, não foi da noite pro dia. Demorou muito. E eu queria muito conseguir comprar esse aparelho de audição. Vendo que eu não ia conseguir comprar o aparelho de audição, o que é que eu fiz? Olha só, isso da mama ficar surda tem a ver também com karma. Era algo que ela iria passar, tava meio que no destino dela. Presta bem atenção. Quando eu falo pra vocês que a oração tem poder, não essa reza decorada, que às vezes você nem entende o que você tá falando, mas quando você ora do fundo da tua alma, do fundo do teu coração, Deus te escuta. Eu pedi muito para que a mama não ficasse surda e para que Deus me desse o tempo de um dia eu comprar esse aparelho auditivo para ela. E mais uma história emocionante. Pensa, eu vivia recitando poesia. A mama não me ouve mais. Credo, aquilo, sabe? Eu falava assim, pai, se não for pela mama, porque ela tem que passar por isso, que seja por mim, que ela nunca fique surda. Eu não quero isso pra ela. Não comprei o aparelho de audição nessa época, mas ela também não ficou surda. Então, de alguma maneira, eu fui ouvida. E os anos foram passando. Ela tinha suas crises, vinha e voltava. Muita coceira no ouvido, muito incômodo. Ia pra médico, fazia aquilo que tinha que fazer, mas enfim. É algo que não se tem cura. Pelo menos ainda a medicina não se tem, eu também desconheço, mas até aquele momento não tinha. Ou uma cirurgia que você pudesse fazer que realmente fosse 100% garantido de que você voltasse a ouvir plenamente. Em 2001, em 2018, se eu não estou enganada, se não foi 2017, foi 2018. Aqui na esquina da Arte em Sena, abriu uma clínica de aparelhos auditivos. Passei ali e resolvi entrar. Que até então, essa crisinha vinha. Só que, gente, eu sempre passava um tormento muito grande, porque tudo é muito alto dentro de casa. Pois entrei ali, marquei uma consulta pra mama. A mulher fez o teste de audição. E é muito curioso, porque acho que até no YouTube você encontra, eles têm vídeos com sons pra você entender as fases da audição. Você que tem um ouvido pleno, que escuta bem, eles trabalham o som nesse vídeo para que você escute como é uma pessoa que tem certa deficiência. Aí tem os estágios. E a mulher ali, a médica, ela colocou o aparelho na mama e foi regulando o volume até ela ouvir direito que a gente fez o teste. Gente, essas coisas são caras, tá? Eu sei que quando ela mostrou o nível de audição da mama, é o penúltimo pra ficar 100% surda. Quando a médica colocou o aparelho na mama que ela conseguiu ouvir, eu só olhei pra mamãe. Ela tava chorando. Ela tava achando que ela tava conseguindo ouvir tudo. Aí naquela época eu comprei os 2 aparelhos, pros 2 ouvidos no caso. Foi algo caro, inclusive eles estragaram. Eu acho que tem que mandar fazer novo, não sei se tem manutenção. No fim das contas, por conta da pandemia e até o presente momento, eu não consegui ir atrás disso, porque são coisas bem caras mesmo, mas é uma das metas que eu tenho nesse ano, é levar a mama pro médico de novo. Eu priorizei agora um tratamento dentário que ela tem que fazer, que é importante, mas logo depois desse, ir pro médico de novo pra ver como é que tá essa questão da audição e comprar os novos aparelhos. Mas assim, gente, chegou a custar R$7.000, tá? É uma coisa cara. Mas eu tô contando pra vocês porque eu quero que vocês entendam o seguinte: a mensagem desse vídeo é passar pra vocês que Deus é pai, não é padrasto. Sabe essa frase que diz? Ela é muito verdadeira. Ou seja, você pode se perguntar, tá, o Felipe errou? Não. Estava no destino dela. Eu acredito que foi retirado do destino dela. Eu sei que não tem como ter cura 100%. A própria medicina diz isso. E o Felipe já tinha dito mesmo antes de a gente procurar médico. Mas o fato de você poder tratar e o fato de você ter fé que Deus vai te dar aquilo que você tá pedindo, então tá feito. Simplesmente tá feito. Ou seja, o karma, ele pode ser driblado, digamos assim, amenizado, a partir do momento que você se encontra e se entrega a Deus tão puramente que você vai conseguir alcançar aquela graça. E isso pra mim é um milagre. Não necessariamente é um milagre inexplicável, mas que o teu poder de oração, porque a oração é um poder em si, ela consegue amenizar as coisas. A oração foi minha, claro que ela deve ter feito as orações dela, nem sei, não perguntei, mas tenho certeza que sim. E também o ato de você amar, porque a mama me salvou de muita coisa, de mim mesma inclusive.
inclusive. Então, se eu perdesse ela, como eu contei no vídeo anterior, que é uma outra questão, se ela viesse a desencarnar, ou que ela ficasse assim tão debilitada a ponto de não ouvir, a minha vida seria muito triste, além da dela e a de todas as pessoas ao redor. Isso dificultaria, a minha vida seria muito, muito triste. Não fazia sentido pra mim que Deus tivesse colocado um anjo tão forte na minha vida para que depois eu não desfrutasse de bons momentos da vida da maneira mais plena e saudável possível. Enfim, é mais um vídeo de agradecimento que eu faço publicamente, agradecendo a Deus, as entidades, todo o esforço de todas as circunstâncias que possibilitaram esse detalhe não tivesse se tornado um fato. Obviamente que o tratamento tem que continuar, que é uma questão da matéria, então a gente tem que ter essa questão do tratamento, mas a fé é plena, com a certeza de que curada ela tá e que não vai regredir tanto a ponto de perder essa audição em 100%. Que fique estagnado, né? Então, do jeito que está. Entendem? Do fundo do meu coração, pergunto pra vocês, entendem? Nada é pra sempre. Então, enfatize, alimente em você e se sinta merecedor. E se você não se sente merecedor de uma graça, seja caridoso. A caridade faz com que a limpeza espiritual seja muito mais profunda do que pagar a dívida através de um carro. Esse é o sentido do perdão e também do auto-perdão. Se ficou dúvidas sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu volto em outro vídeo pra explicar. Por enquanto, eu me encerro com mais uma história bonita e com muita, profunda gratidão dentro de mim por tudo que Deus já proporcionou a cada um de nós. Um beijo na sua alma, fiquem com Deus e até o